Salve galera, o Everson na área. Tive lá hoje naquela partida ridícula do Botafogo diante do Mirassol. Um jogo que a gente sabia que seria difícil. No primeiro tempo a gente fez o jogo ficar mais tranquilo e no segundo tempo a gente conseguiu fazer o jogo ficar difícil de novo, por pura incompetência nossa. A arbitragem é ruim, é péssima. A arbitragem é lixosa pra cacete. O juiz picota jogo toda hora, marca as faltas que não tem nada a ver. Teve um lateral que o quarto árbitro viu que o lateral foi pra gente, ele apontou pra direção do nosso ataque, o babaca do árbitro ele deu o lateral pro Mirassol. Teve um pênalti do Botafogo também que ele não deu, nem olharam, né? O pênalti pro Mirassol, eles foram lá olhar para querer aprontar e não encontraram o pênalti, que brigar com a imagem fica feio para eles. Embora outro babaca chamado PC de Oliveira tenha falado que foi pênalti, aquele idiota, aquele bosta também, tudo que ele fala de arbitragem é contra o Botafogo. Mas enfim, a gente não precisa de árbitro para se estragar, a gente não precisa de árbitro para atrapalhar o nosso jogo, porque o Botafogo está fazendo isso sozinho. A gente fez um bom primeiro tempo, o Savarino, com o Cris Ramos, com o Montoro, a gente faz os gols, a gente vai para o segundo tempo mais tranquilo, podendo controlar o jogo, só que aí o Danilo saiu, provavelmente ele sentiu, eu não vi ainda a entrevista do Ancelotti, mas podem falar aí nos comentários. O Danilo saiu, entrou o Newton, achei que seria um crime isso acontecer, até porque eu creio que o Danilo tenha sentido. E o Newton entrou dormindo, o Marlon Freitas não é um bom marcador, a gente sabe, a gente perdeu o meio, o Telles estava cansado, tomou bola nas costas, a gente tomou um gol com 30 segundos, toma outro gol e com 15 minutos o Mirassol já tinha empatado. E poderia ter virado, né? Mas o Mirassol em certa parte abdicou de jogar e ficou só no contra-ataque. Se eles continuassem naquela pegada, eles teriam virado o jogo. Então, assim, não vou ficar falando muito do jogo. O treinador, ele mexeu, aí entra Jefinho, colocou o Cuiabano, depois ele colocou o Matheus Martins, botou o Mastriani junto com o Cris Ramos, que não deveria, né? A gente jogar com dois centroavantes, isso sabe que vai dar errado, é igual jogar com três volantes. E a gente acaba perdendo 3 pontos que eram mais do que importantes, que a gente ia entrar no G4, dar uma tranquilidade e agora a pressão à toa. E sobre o jogo, para mim foi isso, o time foi amarelão, o outro time vem de amarelo e o Botafogo foi amarelão, mas enfim. Sobre o treinador, a culpa não é totalmente dele não, ele demora a mexer, às vezes mexe errado. Colocou hoje o Jefinho, né, que eu não falei, né, um cara que não está acrescentando em porcaria nenhuma. Nada contra a pessoa dele, se é cachaceiro, isso, aquilo, a gente fala na hora do jogo, mas enfim. Não dá para jogadores do nível de Jefinho jogarem. Mastriani não dá. Então, assim, tem outros jogadores também. Na minha opinião, o Marlon Freitas hoje é banco. Apesar que o Newton entrou hoje dormindo, mas assim, a dupla de volantes para mim é o Newton, que é um jogador de mais pegada, e o Danilo, que é um bom jogador, um bom meia, é um cara que, se não tivesse saído, a gente provavelmente não teria perdido o jogo, mas faz parte. A culpa disso tudo, principalmente, é do Textor, de ter feito experiências esse ano. Falar que o ano começa em abril, a gente perdeu a Recopa pro Racing, a gente perdeu a Supercopa do Brasil pro Flamengo, tomando um vareio de bola. Embora o PK tenha feito gol, a gente foi pro jogo com o Leiria, que é um treinador que não tem o tamanho do Botafogo. Depois foi o Caçapa, que é o nosso auxiliar. A gente perdeu pro Racing lá e aqui. A gente ficou fora da Libertadores pro LDU, que tem um time fraquíssimo, mais fraco que o do ano passado. Pro time do Thiago Nunes, a gente ficou fora da Copa do Brasil pro Diniz. Então, assim, nosso ano é uma porcaria. Um planejamento horroroso, um planejamento de merda, desculpe o termo, e o ano acabou pra gente. A única coisa que eu já esperava depois da Libertadores mesmo, assim, era a vaga na Libertadores, e a gente tem totais condições disso. Mas a gente precisa começar a jogar bola e fazer a nossa parte, porque senão vai ser pior do que 2023. 2023 foi um ano horroroso, todo mundo sabe disso. E que isso sirva de aprendizado, e que a gente consiga essa vaga na Libertadores, se não for fase de grupo, mas que seja na fase prévia, mas que a gente vá e que a gente jogue a Copa do Brasil, porque pra gente vai ser tudo ou nada, porque pro Botafogo tudo tem que ser complicado. Hoje era um jogo tranquilo, no primeiro tempo, no segundo tempo foi uma tragédia. Sábado vai ter um público baixo de novo, quanto ao Atlético, assim a torcida não vai,
Eu acho que pelo menos deveria ter uns 15 mil, sei lá, 20 mil pelo horário, se é um horário bom, mas não vai ter, porque o time não está correspondendo. Sobre o treinador, a culpa não é só dele, como eu falei, e hoje o Botafogo, eu já falei isso outras vezes também aqui, falei lá no Papo Glorioso, o treinador do Botafogo hoje tem que ser o melhor disponível. O Ancelotti pode ter uma virada? Eu acredito que não. Eu não acredito mais no trabalho dele, que ele vai fazer o time melhorar. Não acredito. Posso queimar minha língua, posso estar falando bobagem, mas eu não acredito. E a maioria da torcida do Botafogo também não acredita nisso. Então, o treinador do Botafogo hoje tem que ser o melhor disponível. Se vai ser 2 milhões, se vai ser 3 milhões, que seja. Mas que seja um treinador que seja do tamanho do elenco, que tenha culhão de mexer no time, que tenha disposição para tirar jogador que acha que é titular, que manda elenco, porque, na verdade, o mais importante é o clube, é o Botafogo. Então, e o Botafogo tem que sair vencedor. Se o jogador está insatisfeito porque está no banco, treina, se dedica para ser titular. Caso contrário, não joga. Ponto. É isso. Tem que ser o melhor treinador disponível. Se tiver que tirar ele hoje, que tire. O outro treinador vai ter 15 jogos para trabalhar, para garantir o nosso ano de 2026, né? Nem o de 2025, porque esse acabou. E que seja dessa forma. Galera, o vídeo hoje foi um pouco mais longo, tentando falar aqui de uma forma mais tranquila, para não xingar, assim, eu não vou ficar falando palavrão aqui, já usei um termo aí que eu já até pedi desculpas, faz parte, mas é isso, galera. Sábado tem jogo, talvez eu vá, porque eu sou doente, mas é isso. Valeu e fogo!